Muito bem. Sabe, querido, Lucas capítulo 15, fala de 3 histórias muito incríveis. 3 histórias. E as 3 histórias de Lucas 15, elas apontam para um Deus que está à procura dos seus filhos, das suas ovelhas. A primeira história mostra que tinham 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Havia uma ovelha perdida, e a palavra de Deus diz que Deus, como pastor com P maiúsculo, Ele vai em busca dessa ovelha até encontrá-la, amém? No segunda história de Lucas 15, talvez essas histórias são muito conhecidas e a maioria conheça, mas fala de uma moeda perdida, de uma dracma que foi perdida dentro de casa, de uma moeda de valor, de algo de valor. E a palavra de Deus diz que aquela moeda, aquele algo de valor precisava ser encontrado, e quando ela foi encontrada, esse dono da moeda chama os vizinhos, chama os amigos e celebram o encontro da moeda, amém? Celebram o encontro da moeda. E eu estava vendo outro dia uma pessoa celebrando, porque, olha que coisa até interessante, a pessoa tinha perdido um cachorrinho. Não sei se você já perdeu um cachorrinho, mas é tão triste para a família que perde um cachorrinho, não é? O cachorrinho foi perdido, e agora ele foi encontrado, e a família estava festejando a volta do cachorrinho. Imagina só como um pai não festeja a volta de um filho. O encontro com o filho. E a terceira história fala de um filho perdido. Na verdade 2, mas um filho perdido. Ele estava fora da casa do pai, e agora ele foi reencontrado, ele volta para a casa do pai, ele é encontrado, e você vê que essas 3 histórias, elas estão apontando como que Deus está procurando o perdido. Deus nos ama, e como que isso se manifesta? Deus nos ama tanto, e como que isso se manifesta? Que Deus sempre está buscando pessoas perdidas, amém? Diga comigo, Deus está sempre buscando pessoas perdidas. Então, existem pessoas perdidas que Deus, Ele vai querer encontrá-la, que Deus, Ele tem esse coração. Deus, Ele na verdade não perdeu ninguém, mas quando as pessoas se perdem, não que Ele as perdeu, mas quando as pessoas se perdem, elas sempre vão ser inclinadas por Deus, pelo Espírito Santo. Todas as pessoas, eu creio que algum dia vão receber um toque do Espírito Santo, para que elas possam ser encontradas com Deus, ou reencontrar com Deus. E Deus, Ele tem tanta compaixão por essas pessoas, Ele ama encontrar as pessoas perdidas. De acordo com essa parábola do filho pródigo, nós percebemos que Deus, Ele estava com tanta compaixão daquele filho que estava perdido, mas também tinha um outro filho que estava perdido dentro de casa. Tinham 2 filhos perdidos, um estava fora de casa. Então Deus ama encontrar as pessoas que ainda não estão dentro de casa, mas Deus também não deseja filhos perdidos dentro de casa. Talvez você esteja assim pensando, nossa, como que isso se aplica a mim? Eu não sei. Talvez você andou fazendo alguma bagunça aí nos últimos meses. Talvez a sua vida com Deus está um pouco bagunçada de uns meses para cá, ou de um ano, 2 para cá. Talvez você andou bagunçando essa semana, fez uma bagunça essa semana, entenda a palavra, eu quero ser bem genérico. Mas eu quero dizer para você que não importa o que você fez, e eu estou falando isso com muita propriedade, não importa o que você fez, Deus quer reencontrar com você, amém? Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece alguém que precisa ser encontrado por Deus? Quantos conhecem? Você conhece alguém que precisa ser encontrado por Deus, sim ou não?
Deus quer encontrar essas pessoas também, amém? E sabe, o inimigo, ele tenta enganar as pessoas. O inimigo está em todo o tempo enganando as pessoas, seja as pessoas que são filhos da casa, ou muito mais ainda as pessoas que ainda não estão na casa. Sabe, Deus, o inimigo, ele tenta enganar essas pessoas. Primeira coisa, ele tenta falar para essas pessoas assim: olha, presta atenção, você não precisa de um pai, você não precisa de uma igreja, você não precisa estar numa casa espiritual. Olha, não, viva a sua vida independente. Não importa, aliás, você tem uma herança, viva ela assim mesmo. Você vê como que talvez aquela ovelha perdida deu ouvidos a essa voz, e ela começou a querer andar sozinha. Ela ficou tão longe das 99, ao ponto que ela se perdeu, ao ponto que certamente ela se machucou, ao ponto que certamente ela estava num caminho errado. E sabe, o mais interessante nesse ponto que eu estou querendo trazer para o seu coração, é como o inimigo trabalha o coração das pessoas, para que elas possam se achar assim, satisfeitas na independência, satisfeitas longe do Pai. Ele coloca essa ideia falsa na cabeça das pessoas: olha, você pode viver longe de Deus, e você pode viver muito bem, mas eu quero dizer que ninguém vai viver bem longe de Deus. Sabe, você talvez não precisa de uma casa, isso é uma voz tão terrível. O inimigo, ele às vezes trabalha também com algumas convicções erradas das pessoas, convicções erradas, porque as pessoas às vezes começam a achar, o inimigo joga essa ideia de que a casa do Pai é uma casa de regras, é uma casa de dogmas, assim, é uma casa de paradigmas que não podem ser de jeito nenhum quebrados. E as pessoas às vezes recebem essa semente e elas começam a achar assim: não, se eu estiver na casa do Pai, eu vou ser tão rejeitado, eu vou ser tão, assim, como se diz, eu vou ser tão assim, julgado, eu vou ser tão assim, Deus vai arrebentar comigo, porque, aliás, se eu chegar lá do jeito que eu estou, meu Deus, eu estou tão sujo, eu estou tão esquisito, eu estou tão frio, e o inimigo começa a colocar uma convicção errada na vida das pessoas, ao ponto de que elas acham que se elas estiverem na casa, elas vão estar sendo como se rejeitadas, como se Deus estivesse querendo envergonhá-las. Sabe, eu quero dizer que o diabo vai tentar trabalhar isso no coração de pessoas, do tipo: você não merece o perdão, você não merece estar na casa do Pai, você não merece essa vida que dizem que você merece, você talvez não pode ser até mais amado. E pela palavra de Deus não é isso que a gente vê, amém? Pela palavra de Deus não é isso que a gente vê, porque a ovelha perdida, esse pastor com P maiúsculo, esse grande pastor que é o nosso Deus, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. Esse pastor com P maiúsculo, ele vai atrás dessa ovelha, ele pega essa ovelha, e do jeito que ela estava, ele traz de volta, e ele não só traz de volta, mas ele celebra, ele vai atrás daquela moeda, enquanto ele não acha aquela moeda de valor, enquanto ele não acha aquela moeda de valor, ele não fica em paz, ele não está bem, porque ele é um pai de amor, e ele quer ver aquela moeda no seu lugar, e ele também não aceita o filho perdido, amém? Sabe, queridos, nós temos que ter essa convicção, porque na palavra de Deus é o contrário, quando alguém está perdido e é encontrado, não há rejeição, não há julgo, não há nada disso. Pelo contrário, quando alguém estava perdido e é encontrado, há uma festa, há uma alegria. A Bíblia diz que essa alegria acontece nos céus e também na casa do Pai, porque na história da dracma perdida diz que haverá uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. E quando o filho volta para casa, o pai para a sua agenda e ele diz: matem o novilho gordo, porque nós vamos festejar, porque tem um filho chegando na casa, amém? Então tem que haver festas no céu,
tem que haver festas na casa, desculpa, porque há uma festa no céu. Deus ama celebrar, Deus ama festa. A propósito, eu sempre falo isso, mas vou repetir: você que é um cristão de verdade, precisa gostar muito de festa, porque Deus ama festas. Jesus amava festas, e Deus ama celebrar, não é? A história bíblica mostra que tem 6 ou 7 festas no povo judeu, 6 ou 7 festas que são como um mandamento de Deus para eles. Amém? Sim ou não? Você faz parte de um Deus que ama celebrar, amém? Enfim, deixa eu te explicar, não importa a condição que uma pessoa está, não importa a condição talvez que você esteja, se você quiser ser mudado por Deus, Deus está pronto a agir na sua vida. Ele está pronto a agir na sua vida. Então a primeira coisa que eu quero te dizer: Deus ama procurar pessoas desconectadas. Deus ama procurar pessoas perdidas. Vamos à palavra, Lucas 15, versículo 14. Eu quero trazer uma abordagem diferente desse texto. Eu já preguei esse texto algumas vezes. Nós temos uma palavra desse texto poderosa também, no encontro com Deus. Lógico que eu não vou contar o resto. Se você ainda não foi no encontro com Deus, você precisa ter essa experiência maravilhosa, amém? Mas nós pregamos algumas coisas sobre esse texto. Hoje eu quero ter uma abordagem diferente com você. Lucas 15, 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Está falando do filho perdido. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Gente, pensa a situação que esse filho estava. Era um filho, mas ele ainda não estava na casa, ele estava lá fora. Esse filho, ele estava achando que ele podia estar sozinho sem Deus. Ele estava achando que podia ficar longe de Deus e ter êxito na sua história. Ele estava achando que ele podia ficar longe de Deus e ter uma vida limpa. Mas olha só aonde que ele foi parar. Ele está agora cuidando de porcos. Cuidar de porcos até hoje é uma profissão que eu penso que seja muito difícil. Mas naquela época, ela não era só difícil, era uma profissão um pouco rejeitada, era uma profissão suja. Primeiro porque o porco, não é, hoje é até um animal razoavelmente limpo, porque tem tantos antibióticos, tantos tratamentos, mas pensa antigamente, olha a situação, o porco ele era assim, dos animais aí, dos mais difíceis, não é? O povo antigamente nem comia porco lá em Israel, porque o porco vinha com tantas doenças, tantas coisas, a carne de porco, por isso ela foi abolida, para proteger o povo. Mas depois Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela, amém? Então você pode comer carne de porco. Quem que gosta aí de uma costelinha com barbecue? Eu já comi algumas aí na casa de vocês, estou com saudade, viu? Já comi na casa de 3 irmãos, eles sabem quem são. Mas vamos voltar. Lucas 15, versículo 16, olha o que diz: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Em outras palavras, se a gente traduzir isso mais facilmente, ele queria comer a lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Querido, lá fora as pessoas tentam encontrar algo para comer, mas ninguém vai conseguir alimentar o seu espírito. Ninguém consegue alimentar o espírito das pessoas fora da casa do Pai. Fora da casa do Pai não tem alimento limpo. Fora da casa do Pai não tem o alimento que precisamos para crescer. E infelizmente, essa é uma verdade, lá fora não tem nada para as pessoas comerem. Não existe nada nesse mundo que pode satisfazer a fome espiritual que há dentro de nós. Apenas Deus pode satisfazer essa fome, amém? Então todas as pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas estão tentando procurar essa comida, elas estão procurando essa comida em outros lugares, elas estão tentando alimentar o seu espírito fazendo boas obras, elas estão tentando alimentar o seu espírito tendo até boas relações, elas estão tentando alimentar o seu espírito com treinamentos de concentração. Outro dia um amigo falou para mim, ele ainda não é cristão, e ele falou para mim: estou fazendo um treinamento de concentração. Eu falei: como que é isso? E ele falou: não posso falar. Eu falei: então, essa estratégia já conheço. Mas sabe, ele estava falando: olha, eu estou fazendo um treinamento de concentração. As pessoas estão buscando tudo lá fora, elas estão buscando na política, elas estão buscando no dinheiro, elas estão buscando
alimentar algo que na verdade não existe, porque o nosso alimento espiritual está em Deus, e só Jesus, só Deus, só a palavra de Deus pode alimentar o nosso espírito. Versículo 17, caindo em si, eu estou abrindo um parênteses aqui na palavra, para falar um pouquinho da situação desse filho. Caindo em si, ele disse, diga comigo, caindo em si. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me colocarei a caminho e voltarei para o meu pai, aleluia, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Sabe, querido, eu sei que as consequências do pecado existem, e aliás elas são terríveis, mas a boa notícia é que Jesus, Ele está querendo que cada um que ainda não conhece, cada um que possa estar perdido, Deus sempre está a ponto de tocar no coração dessa pessoa, para que ela seja restaurada. Porque por mais difícil que seja a situação de uma pessoa, por mais difícil que seja o pecado que a pessoa está envolvida, por mais difícil que seja aquele lugar que a pessoa está perdida, no Senhor, a boa notícia é que no Senhor nós podemos fazer o caminho de volta. No Senhor, você e eu podemos ter uma curva de 180 graus e voltar para a origem, voltar para o coração de Deus. Não sei em qual área da sua vida há uma perdição. Eu não sei se há uma área da sua vida que tem uma perdição. Eu não sei como estão as pessoas que você tem se relacionado e que ainda estão perdidas. Mas eu sei de uma coisa, que Deus pode fazer com que você e essa pessoa caia em si, e assim a curva de 180 graus pode ser feita, e você pode voltar para o caminho do Senhor, amém? Então qualquer pecado, qualquer vida, qualquer buraco, há uma chance real de virada em Deus. Caindo em si, ele teve uma revelação, sabe, não importa a condição que a pessoa esteja, mas Deus está sempre pronto a agir. Mas é necessário em algum momento, mesmo diante dessa circunstância, de sabermos que Deus quer encontrar essa pessoa, é necessário em algum momento que a pessoa tenha revelação disso. Eu e você precisamos todos os dias talvez aprender a cair em si, a cair, cada um de nós, né, cair em si. Você precisa cuidar disso, sabe, é uma revelação que nós precisamos ter. Eu acredito, como cristão, como pastor, pela graça de Deus, mas eu acredito que nós precisamos ter uma cultura de vida, assim, nesse sentido, de buscar sempre revelação, sabe, o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim. Salmo 139, ele fala: Senhor, veja se a minha conduta, olha para dentro de mim, Senhor, eu quero cair, eu quero entender, eu quero ter revelação, se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho da tua vida, dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24, ele diz: sonda-me, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, conhece as minhas inquietações, sabe, de tempos em tempos, nós como filhos, nós temos que virar para Deus, para que a gente não permaneça nesse lugar, para que a gente não permaneça nesse caminho. Nós temos que virar para Deus. Isso não é só para os perdidos, mas nós temos que virar para Deus e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quando nós paramos para analisar e para fazer o que a Bíblia diz, a gente está se prevenindo de cair num caminho pior. Se você identifica um caminho mau na sua vida hoje, você não vai cair no buraco amanhã. E nós temos que cuidar disso, gente. Tem muita gente, estou assustado nesses dias, caindo em buracos terríveis, porque não se deixaram ser sondados por Deus. Não viraram para Deus o Pai e falaram: sonda-me, Senhor, olha para dentro de mim, vê se há um caminho mau. Sabe, a Santa Ceia do Senhor, uma das coisas principais da Santa Ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar a nova vida, a nova aliança, mas nós também vamos olhar para o que Jesus fez. A Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ensina que nós deveríamos olhar para dentro de nós. Toda Santa Ceia, nós temos que olhar todos os dias, tem que ser uma cultura, porque a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes a gente quer examinar o outro, mas Deus está falando: examine-se a si mesmo, olha para dentro de você. Aquele que confessa tentação não confessa pecado, aquele que sonda o seu coração, Deus aponta algo, e esse algo vai ser transformado. Veja comigo Salmo 7, o que diz.
Um salmo difícil, Salmo 7, eu não gosto de ministrar esse salmo. Salmo 7, versículo 12, diz assim: se o homem não se arrepende, é a palavra de Deus que está dizendo, não se ofenda, irmão, e não, também, não chega para alguém não, fale para você esse salmo, é muito difícil. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Deus prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá na armadilha que ele mesmo fez. Sua maldade voltará contra ele, sua violência cairá sobre a própria cabeça. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse homem, ele precisou cair em si, ele precisou ter revelação da situação que ele está. Sabe, esse é o caminho que Deus quer para todos, até também para o perdido, mas para nós dia a dia, para que a gente não volte ao lugar que Deus nos tirou. É necessário que a gente dia após dia, de tempos em tempos, semana após semana, eu não sei, mas que a gente pare e olhe no espelho, e olhe sobre a nossa vida. Mas veja, eu não quero que você saia da boa notícia, que aquele que está desconectado hoje, ele tem uma chance de se conectar a Deus. Você pode ter alguma área da sua vida que está como esse filho perdido, mas Deus está dizendo, há espaço para você voltar. Olha só, outra coisa aqui, eu estou abrindo um parênteses na palavra, que eu quero falar dessa palavra sobre o prisma do coração do Pai, mas eu preciso abrir esse parênteses aqui. Olha só, diz que ele, no versículo 18 diz, eu voltarei, eu me colocarei a caminho. Ele toma uma decisão, é necessário uma decisão de mudança. A decisão de mudança é um passo essencial, fundamental, para que a gente dê os passos práticos. O primeiro passo dos passos é a decisão. Não adianta eu ter revelação do buraco que eu estou, se eu não tomo uma decisão de voltar. Eu preciso decidir comigo, eu preciso decidir com a minha casa, eu preciso decidir com os meus filhos, eu preciso decidir em que lugar que eu quero ficar. Se eu quero ficar nesse lamaçal, nesse lugar de porcos, comendo lavagem, ou se eu quero me alimentar espiritualmente na casa do Pai, daquilo que tudo que Deus me prometeu. É uma decisão que eu preciso tomar todos os dias. Não é só pela salvação, mas é pelo caminho que eu tenho que seguir. Ele toma decisão, ele volta, ele dá passos a isso. Ele decidiu, então ele falou, eu vou permanecer na casa do meu Pai, para nunca mais sair dela. Sabe, querido, ninguém pode limpar a si mesmo. Ele sabia disso. Tem pessoas que estão querendo se limpar primeiro para depois buscar a Deus, mas o caminho é o contrário. Eu busco a Deus e por causa disso Ele vai me limpando. O caminho é o contrário. Eu peço ao Senhor a salvação, a misericórdia, a graça sobre a minha vida. Eu entrego meu coração na casa do Pai, e é na casa do Pai o lugar de transformação. A nova roupa, o novo anel, as novas sandálias não estavam lá fora, elas estavam na casa do Pai. Ele não se vestiu primeiro para depois chegar, ele não se limpou primeiro para depois chegar. Você vê que ele caiu em si, ele teve revelação da sua vida, mas então ele diz, do jeito que eu estou, eu vou para a casa do Pai. Isso se chama também humildade. Ele foi humilde. Sabe, quando um filho, ele chega para nós com humildade, gente, é até difícil de você exortá-lo. Outro dia eu estava para exortar uma pessoa, e era um filho. Eu falei, eu vou precisar dar uma exortada nessa área. E eu falei assim, eu já fiquei preparado, eu já estava com tudo pronto, gente. Eu já estava com a dose de exortação pronta, eu já estava com a varinha descascada, eu já estava pronto, como pai espiritual. E agora aquele filho chega com uma carinha tão bonitinha, e ele disse, papai, me perdoa, eu vi que eu vacilei, eu não sei porque eu fiz isso, como eu errei, mas eu não quero errar de novo nesse aspecto, papai, me perdoa. Claro que ele não falou assim,
Eu só estou trazendo para um jeito, para você entender. Aquilo tudo que eu ia falar para ele, eu amassei no meu bolso, eu joguei fora. Entenda, não tinha nada no meu bolso, mas eu quero que você entenda, por favor. É porque às vezes a gente fala umas coisas aqui figuradas, e algumas pessoas falam assim, era um papel que estava no seu bolso? Mas sabe, tinha algo pronto no meu coração para ser declarado, mas aquele filho tão arrependido, aquele filho tão humilde, aquela exortação que talvez que era para ser no nível 10, agora não precisava mais. Ele mesmo estava pronto a se arrepender, ele mesmo estava voltando, ele mesmo estava decidido mudar, ele mesmo tinha caído em si. Sabe, a melhor coisa do mundo é quando nós mesmos, nós entendemos aquilo que erramos, é quando nós mesmos chegamos diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que um coração contrito e humilde, o Senhor não desprezará. Se tem uma chave para voltarmos a viver o que Deus tem para nós, é a nossa humildade. Porque para Deus, o seu coração como filho é muito mais importante do que o seu passado de erro. Para Deus, o seu coração como filho é muito mais importante do que qualquer vacilo que você deu. Para Deus, o coração de volta é o que é importante. Agostinho, ele disse assim: a confissão humilde das más ações, olha só, a confissão humilde das más ações é o primeiro passo para a prática das boas ações. A confissão humilde das más ações é o primeiro passo para a prática das boas ações. Ele reconheceu: Pai, eu preciso, eu estou de volta, porque a herança sem o Senhor é uma maldição. A herança sem o Senhor é uma maldição. Sabe por quê, queridos? Porque o que Deus quer, além de te abençoar, é claro que Deus quer prosperar a nossa vida, é claro que Deus quer nos dar tantas coisas, é claro que Deus quer nos dar caráter novo, é claro que Deus nos quer dar vida nova, e isso implica em tantas bênçãos. Mas sabe, o melhor de Deus não são essas heranças, essas bênçãos. O melhor de Deus é o relacionamento que Ele quer ter com a gente. E olha que incrível, ele diz no versículo 18, 19: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Sabe o que eu vejo aqui? Aquele filhinho que só queria dá papai, me dá papai, dá, eu quero mais papai. Sabe, aquele filhinho que antes só queria, dá papai, me abençoa, me prospera. É interessante, eu fico preocupado quando as nossas orações são só para nós. Quando os pedidos são só para nós, quando os pedidos em Deus só diz respeito às bênçãos sobre a minha vida e a minha casa. Esse menino era assim, ele dizia: Pai, me dá, me dá, me dá. Mas agora ele chega na casa do Pai com um novo coração que todos nós precisamos ter. Ele chega na casa do Pai e agora, ao invés de falar me dá, ele diz diferente. Ele diz: Pai, o que eu posso te dar? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, porque o filho imaturo, ele fica assim, me dá, ele quer receber, ele quer só usufruir das bênçãos. Não são erradas as bênçãos, mas ele está tão focado em receber, que ele esquece que talvez ele poderia dizer: Senhor, eis-me aqui. Os filhos maduros na casa do Pai, eles querem dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que eu posso te entregar? Sabe, é assim que nós temos que entender a vida de um filho. Mas voltando aqui para a história, olha só, o foco é esse, olha o coração do pai. Versículo 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Veja só esse ponto: estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, e correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Gente, talvez o pai nem sabia porque o filho estava chegando. Pode ser que o pai, ele poderia julgar e pensar: lá vem aquele menino de novo aprontar. Lá vem aquele menino fingir que é filho. Lá vem aquele menino que quer mais dinheiro, que quer mais prosperidade, quer aquilo que ele perdeu por causa da sua irresponsabilidade, agora ele quer de novo. Mas o pai,
ele não ficou pensando, ele não teve preconceito, ele não teve ódio, ele não teve raiva. Olha o que a Bíblia diz: estando ainda longe, o menino estava longe, mas só do fato dele se inclinar a voltar na casa do pai, só de uma pessoa se inclinar para Deus, só de uma pessoa inclinar o coração para Deus, Deus vai correr na direção dela. Deus corre na direção daqueles que estão inclinados para Ele. Basta uma pessoa inclinar o seu coração para Deus, que Deus já vai correr. Ela nem precisa estar tão perto, ela nem precisa estar ainda dentro, ela nem precisa estar ainda tomada daquela cultura da casa. Mas se ela longe estiver apontando para o Pai vai correr a encontrá-la. Amém ou não? Sabe, Deus não rejeita ninguém que está correndo ou que está inclinado na sua direção. Pelo contrário, Deus está pronto a receber cada um de braços abertos. Olha que interessante, alguém disse assim: o evangelho simplista anuncia, Deus está pronto para te perdoar. O evangelho simplista anuncia isso, mas o evangelho poderoso anuncia, Deus já te perdoou. Amém? Deus já te perdoou. Diga comigo: Deus já me perdoou. Deus já perdoou a minha casa, Deus já perdoou todos dessa casa, e Deus já perdoou os que estão para chegar. Amém? Deus já perdoou, gente, aqueles que estão longe, aqueles que estão ainda longe, mas que já estão olhando para casa. Deus já perdoou. Veja que incrível, olha só como Deus nos ama. Olha só a oração de Jesus em João 17, 23, Jesus, Ele está mostrando como que Ele nos ama. Jesus está orando por nós, e Ele diz assim: Senhor, que eles sejam levados à plena unidade. Ele está falando sobre nós, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Olha só, o mundo precisa saber que as pessoas são amadas por mim, como o Senhor me ama. Mas o mundo precisa saber também que as pessoas são amadas por ti, como o Senhor me amou. O mesmo amor que Deus teve como Pai de Jesus por Cristo, Ele tem por cada um de nós. Deus nos ama, Deus nos ama. Esse é o coração do Pai. Esse é o coração do Pai para os filhos que estão na casa. Esse é o coração do Pai para os filhos que voltarão para casa. Esse é o coração do Pai para os filhos que ainda estão longe, mas que vão inclinar a sua vida para casa e vão chegar aqui. Amém? Então o que eu quero dizer com isso? E talvez esse seja o principal sentido dessa mensagem, é que nós, eu e você, precisamos ter o mesmo coração do Pai. O coração que Deus quer que eu e você tenha, não é o coração dos religiosos. Sabe por que Jesus ministrou Lucas 15? Sabe por que Jesus ministrou sobre uma ovelha perdida? Sabe por que Jesus ministrou sobre uma dracma perdida e um filho perdido? Porque dentro da igreja existiam aqueles que precisavam ter revelação do amor de Deus para os de fora. Quando a nossa revelação do amor de Deus pelos de fora é limitada, nós também, provavelmente, vamos ter algum tipo de limitação do amor de Deus sobre nós. O que Jesus queria gerar naqueles homens, era que eles precisavam entender que a salvação não era só para eles. Eles estavam achando que a salvação era só para eles, porque eles prosperaram, porque eles tiveram a sua vida mudada um dia, porque talvez eles nasceram num lar onde o papai e a mamãe já eram ali de alguma forma devotos de Deus, e agora levaram o evangelho para ele tão fácil. Certamente foi mais fácil para eu me converter do que para alguns de vocês. Meus pais um dia, eles me criaram no caminho do Senhor, até que quando eu tinha mais ou menos 8 anos, 7 para 8 anos de idade, essa data específica eu não lembro, mas o que aconteceu eu me lembro. Um dia eu cheguei em casa com uma crise, e eu era um perdido, e eu apontei o meu coração para Deus, eu inclinei, e quando nós inclinamos o coração para Deus, Ele já corre para nos abraçar. E eu me lembro que eu estava na igreja, e a mestra que ensinava a Bíblia para as crianças, ela falava que toda criança precisava ter uma experiência verdadeira com Jesus, e que toda criança precisava decidir por Jesus, e que a criança
precisava dizer sim para Jesus, e que a criança não seria salva pela fé dos pais, e que a criança, ela precisava também ter a experiência da salvação. E aquele dia eu voltei para casa em santa crise, e eu fiquei com aquilo remoendo no meu coração o dia inteiro, até que 9, 10 horas da noite, quando minha mãe fazia o tempo a sós com Deus comigo, ela foi orar comigo, era uma prática dela, 15 minutos, 10 minutos antes de eu dormir, e ela foi orar comigo por volta das 10 horas da noite, e antes dela orar, eu falei: mãe, eu estava com meu coração inclinado para Deus, falei: mãe, a mestre da escola disse isso, isso e isso, e eu estou incomodado. E minha mãe começou a chorar, e ela disse: você está inclinando o seu coração para Deus, então Deus está correndo agora para você. Você vai orar comigo e repetir essa oração, e a partir de agora, o seu nome está escrito no livro da vida para todos sempre. E aquela foi a minha experiência. Aquele povo era religioso, eles estavam querendo Jesus só para eles, eles queriam Jesus só para a história deles, eles queriam Jesus só com o coração para os dentro da casa. Eles não estavam entendendo que tinham ovelhas perdidas, eles não estavam entendendo que tinham filhos perdidos, eles não estavam entendendo que as pessoas perdidas tinham valor para Deus. Por isso que Deus, uma das 3 parábolas, é a parábola, assim vamos dizer parábola, uma das 3 histórias, é a história da dracma perdida. Porque Deus está dizendo: até o perdido para mim tem valor. O mesmo valor que aqueles que estão dentro de casa, para mim, tem também os que estão fora dela. O mesmo valor das 99 ovelhas, tem uma que não está aqui. O mesmo valor que um filho que está dentro de casa tem, um filho que está fora de casa tem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Deus não fala de um filho menor e um filho maior. Ele fala de um filho perdido e um filho na casa. Ele não fala de uma dracma e um outro tipo de moeda. Ele fala 10 dracmas e uma se perdeu. Ele não fala de um tipo de ovelha e de outro tipo de ovelha. Ele fala 100 ovelhas e uma estava perdida. Sabe o que Deus quer dizer com isso? É que no coração de Deus, o tanto que Ele te ama e o tanto que Ele me ama, Ele também ama os que ainda não estão na casa do Pai. E nós precisamos ter revelação disso. Deus ama essas pessoas. Deus não rejeita ninguém. Sabe, nós temos que tomar cuidado com isso. Teve um homem na Bíblia que quase rejeitou, um homem chamado Ananias. Ele quase rejeitou um homem chamado Saulo. A Bíblia diz que Deus visitou Ananias. Deus visitou Ananias, isso está em Atos 9, na história da conversão do apóstolo Paulo. É esse Saulo que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus visitou Ananias e falou para ele: Ananias, eu estou enviando para cá um homem chamado Saulo. E você vai levar o evangelho para esse homem, você vai impor as mãos sobre ele, ele vai me aceitar, ele vai crer em mim, você vai batizá-lo, e também ele será batizado no Espírito Santo, e aliás também ele vai ficar com você uns dias, porque você precisa discipulá-lo. Esse homem é Saulo. Quando Ananias foi ouvindo aquilo, gente, Ananias falou assim: peraí, tem alguma coisa errada, Deus. Não, Deus, calma, tem alguma coisa errada. Este Saulo não é aquele que perseguia os cristãos? Esse Saulo não é aquele que autorizou a morte do diácono Estevão? Esse Saulo não é aquele que perseguiu a gente? Não, Deus, está errado. Saulo não. Ananias foi tentado pelo inimigo com uma tentação que eu e você talvez somos tentados, de selecionar as ovelhas, de selecionar os filhos. Mas isso não compete a nós, porque a palavra de Deus diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus não diz que Deus amou um certo tipo de filho. Então quando nós começamos a pedir avivamento para Deus, como eu tenho pedido nesses dias, quando nós começamos a pedir para Deus, nós que não aceitamos uma igreja para dentro, nós queremos uma igreja para todos, uma igreja para fora. Eu e você precisamos saber que vão chegar filhos que não se parecem tanto conosco.
Sim ou não? Então Saulo, ele é esse filho, e ele falou assim: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, do mal que ele está fazendo. Saulo, é Saulo mesmo? Senhor, peraí, fala de novo, o senhor tem certeza? E eu creio que Deus nem falou mais, porque Deus já tinha falado e pronto. A igreja é para todos. Nós vamos ter filhos diferentes. Olha o que diz em Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, essa é uma visão do apóstolo João. Aquele grande dia onde toda a igreja do Senhor na terra já vai ter sido levada. Nós estamos diante do Cordeiro. Olha o que diz aí, olha que interessante. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Deus tem uma grande multidão de filhos, de ovelhas perdidas, de pessoas de valor para serem salvas. Uma grande multidão. Não é só um, não é dois, é uma grande multidão. Não é só um, não são dois, é uma grande multidão. Veja, uma grande multidão. Ninguém podia contar. Gente, eram milhões de pessoas, eram bilhões de pessoas. E elas estavam ali, e ele está vendo aquilo. E agora ele diz: de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Ele não está falando só de tribos no aspecto geográfico, mas no estilo de pessoas. Sabe, eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Naquele grande dia não vai ter só os filhos da casa, mas vai ter também os filhos que estão para chegar na casa. A salvação não é só para o filho da casa, a salvação é para o filho perdido. A salvação não é para as 99 ovelhas, é para as 100 ovelhas. Enquanto tiver uma, nós vamos buscá-la. Nós precisamos ter esse mesmo coração. É esse coração que nós precisamos ter. E Jesus disse a Ananias: vai. Versículo 15 de Atos 9. Eu estou voltando à história de Ananias. Vai. Esse homem é um instrumento nas minhas mãos. Esse homem será cheio do Espírito. Esse homem vai marcar essa geração. Esse homem vai levar o evangelho aos gentios e aos seus reis. Portanto, querido, eu quero dizer para você: Deus não rejeita ninguém. Primeira coisa, Deus ama procurar as pessoas perdidas. Deus ama buscar os perdidos. Segunda coisa, Deus não rejeita ninguém. Deus está de braços abertos na sua casa. Ele quer salvar o homem. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aí? Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sabe por que o apóstolo Paulo ministrou isso a Tito e a Timóteo? Sabe por que você não vê esse tipo de coisa muitas vezes em outros evangelhos, assim, em outras cartas? Porque esse povo, eles estavam pregando para os gregos. Eles não estavam na Judéia. Quem tem maior revelação do evangelho para todos, terá o maior alcance no evangelho. O maior alcance no evangelho foi Paulo. Paulo foi o maior apóstolo. Paulo foi o que teve a maior colheita. Por mais que Pedro foi um homem incrível, por mais que o apóstolo João foi maravilhoso, por mais que o apóstolo Tiago foi tão usado por Deus, por mais que Pedro, Tiago e João foram tidos por Jesus como colunas da igreja, o maior ministério apostólico não foi deles, foi do apóstolo Paulo. E Tito e Timóteo, eles eram filhos espirituais de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo foi o apóstolo que teve o maior nível de revelação do evangelho para todos. Quanto maior for o nível da sua revelação, de que a igreja é para todos, de que o evangelho é para todos, de que tem filhos perdidos e Deus os ama como te ama, maior será a sua colheita. Nós precisamos cuidar disso. É o coração do Pai. Esse é o coração do Pai. Amém? Esse é o coração do Pai. Nunca duvide do amor de Deus por você, mas nunca duvide do mesmo amor de Deus pelas pessoas que ainda estão fora da casa. Lucas, voltando ao texto: mas o pai disse aos seus servos, versículo 22 de Lucas 15: depressa, tragam a melhor roupa
vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado nos seus pés. Olha a identidade. Ele estava falando, olha, o mais importante é vir a casa. Depois que vier a casa, não tem problema. Aqui nós vamos vestir, aqui nós vamos dar roupas novas. Aqui é o lugar de fazermos nova criatura. Aqui é o lugar, não é lá fora. Aqui é o lugar de emancipar o filho. Aqui é o lugar de amadurecer os filhos. Aqui é o lugar das experiências com Deus. Aqui é o lugar de fazermos essa festa para comemorar. Olha o que ele diz: tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa para comemorar. Sabe, o pai se alegra quando os filhos chegam à casa do pai, porque esse filho meu estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi encontrado. E então começaram a festejar, amém? Agora eles começam a festa e olha o que acontece, versículo 25, enquanto isso o filho mais velho volta do campo, ele se aproxima da casa, ele ouviu a música, ele ouviu a dança, ele percebeu a dança, e ele então chama os servos, e ele começa a criticar, ele começa a perguntar, o que está acontecendo? Está vendo? Olha só como que é perigoso a gente ficar parecido com o filho mais velho, depois de muitos anos na casa. Olha só como é perigoso. Esse filho mais velho tinha tudo, mas ele começa a se incomodar. Que música nova é essa? Que dança é essa? Olha só, era a dança dos filhos que estavam chegando, era o coração do pai, era a exposição do pai. Porque a Bíblia diz que nos céus a festa quando um pecador se arrepende. Então o pai está fazendo a mesma coisa. Ele está falando, olha como nós temos que celebrar, festejar. Então ele chama e ele pergunta, o que está acontecendo? E aí o servo responde, o seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Diga comigo, são e salvo. Amém? As pessoas vão chegar, vão entrar, serão santificadas e salvas e santificadas. O filho mais velho encheu-se de ira, ele ficou irado, ele ficou bravo. Está vendo como que parece aqueles religiosos? Eles estavam tão focados dentro da casa, que os filhos novos vêm, traz algumas sujeiras, né? Traz algumas circunstâncias no coração, traz circunstâncias na sua história, até porque eles tiveram com os porcos, eles comeram lavagem, o estômago não está bom, mas eles estão chegando. E agora o filho mais velho está desanimado, está para baixo, mas Deus queria que tivesse uma festa quando os filhos novos chegam, amém? E querido, eu quero te falar com muito carinho, o fato de alguém não estar, festejando com os que chegam, não vai cancelar a festa que Deus quer fazer. Nós precisamos cuidar disso. Você talvez tenha que ajudar a sua célula a festejar. Faz a festa, mas não tem os filhos, faz a festa que os filhos chegam. Os filhos gostam de festa, sabe, faz a festa. Mas não tem, faz a festa, precisa de festa. Nós precisamos celebrar, a sua célula precisa ser aberta, ela precisa ter uma linguagem leve, ela precisa ter uma linguagem de recepção, de amor, e nunca de rejeição. Deus não rejeitou, quando Ele chegou, Deus não começou a fazer a cartilha dos erros que Ele tinha cometido. Deus não faz cartilha para os nossos erros quando a gente chega. Deus, Ele está pronto a nos receber, nos amar, e a partir do amor de Deus nós somos transformados. Nós não somos transformados para amar, nós somos amados para transformar, entende? Nós somos primeiros amados, Ele nos amou. A palavra de Deus diz em Romanos 8, que quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, e quanto mais agora que somos amigos dEle. Então Deus nos ama antes mesmo de sermos um filho da casa. Ele nos ama. Esse filho mais velho se incomodou, mas a agenda das festas não será mudada se alguém estressar. Eu quero dizer isso para você, a Light vai ter muita festa, nós vamos celebrar a vida dos novos. Nós vamos celebrar os irmãos que estão chegando, nós vamos ter batismos, sabe, você não pode perder uma festa de batismo, porque o batismo é uma festa de chegada. Você não pode perder as sociais da sua célula, porque elas são mais espirituais talvez, do que uma reunião de oração. Nós precisamos entender isso. Eu usei a palavra talvez, para levar você a pensar.
Esse filho, o problema dele, gente, ele era filho, mas ele estava dentro de casa, mas ele não estava entendendo o coração do pai. Se os filhos de dentro da casa não entenderem o coração dos pais, isso atrapalha a chegada dos que estão por vir. Você precisa entender o coração do pai. O pai, ele tem o foco nos filhos que estão chegando. Ele estava lá na porta. A gente acha que o pai está no altar, mas às vezes o pai está lá na porta. A gente só acha que ele está no altar, mas ele está lá na porta. Sabe, o pai não estava lá com o filho mais velho trabalhando, entende? Ele estava lá na porta, esperando os mais novos chegarem. Eu estou figurando, por favor, não exceda a minha palavra. Mas ele estava na porta. Quando o filho inclina o coração, ele sai correndo. Ele encontra o filho. Mas o filho mais velho, o foco do filho mais velho era no que ele fazia. Não era no que Deus fazia. Versículos 29, eu estou partindo para o final. Versículo 29 diz assim, olha só o que diz. Mas ele respondeu ao seu pai, o filho de casa: olha, todos esses anos, o que ele falou? Todos esses anos, o quê? Você pode pôr o eu aí? Eu vou colocar o eu, porque ele está falando dele. Todos esses anos eu tenho trabalhado. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, vamos mudar isso. Eu sou tão obediente. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa o seu filho, mas quando chega um filho perdido, que aprontou todas, você mata um novilho gordo para ele? Esse é um pensamento religioso. É um pensamento dos filhos que estão focados no trabalho da casa, quando Deus está focado em trabalhar o nosso coração. Você vê que ele fala, veja como que ele aponta para ele. Ele não está preocupado com o que o pai fez na vida dele, ele está preocupado com o que ele está fazendo na casa do pai. Ele não está com o coração do pai, queridos. O coração do pai é sobre o que ele faz no coração das pessoas, mas ele está com o coração no que ele mesmo faz. Eu quero dizer para você com muito carinho, mas tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é muito bom, tudo que nós fazemos para Deus é muito bom, mas tudo que nós fazemos para Deus, por melhor que seja, nunca será maior do que o que Deus fez na nossa vida. Tudo que nós fazemos para Deus nunca será maior do que Deus vai fazer na vida dos que estão chegando, porque a salvação pertence ao Senhor, porque a transformação pertence ao Senhor, e Deus tem milhares, centenas de vidas para serem transformadas aqui. Então, por mais que façamos algo para Deus, por mais que a gente trabalhe para Ele e seja bom, isso nunca será maior do que Ele fez por nós. Amém? Tudo bem ou não? Você está aí ainda? Lucas, sabe, eu quero terminar dizendo o seguinte, que em Lucas capítulo 15, versículo 9, só quero passar esse ponto. Quando a moeda foi encontrada, quando a moeda perdida, aquele que tem valor foi encontrado, olha, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, sabe, a palavra de Deus para nós hoje é essa: alegrem-se comigo, quando os meus filhos chegarem, alegrem-se pelos filhos que chegarão, alegrem-se pelos filhos que voltarão para casa, alegrem-se, amém? Deve ser uma alegria. Alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo, da mesma forma, há uma alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que nas ovelhas foi a mesma coisa. Em Lucas 15, no versículo 7, diz assim: da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Haverá mais alegria, diga comigo, mais alegria.
Então a Bíblia não está dizendo que não há alegria por 99 justos que não precisam se arrepender. A Bíblia está dizendo que por mais que tenha muita alegria quando os justos permanecem, há mais alegria quando alguém que não está na casa do Pai o encontra. Entende? Há mais alegria e não haverá alegria. Então sempre tem alegria na casa do Pai, mas muito mais ainda quando os novos chegam. A sua célula precisa ser uma célula alegre sempre, mas quando os novos chegam, ela precisa ser mais alegre ainda. Amém? Está entendendo? A casa de Deus precisa ter alegria sempre. É uma alegria ter cada um de nós aqui hoje. Nós vamos ter mais um culto de celebração à noite. Alegria plena, mas mais alegria ainda é ter os filhos chegando à casa do Pai.